Baseado no versículo que consta nos Salmos, Leolam Hashem Varcha Netzav Hashamayim, Deus, sempre tuas palavras se encontram nos céus. Explica para nós o Midrash, e o Baal Shem Tov transmitiu para nós esse ensinamento, que as palavras de Deus, no momento da criação do mundo, elas continuam dando existência até hoje para todos os seres do mundo. Os sábios dizem que com 10 ditos Deus criou o mundo. Deus falou no primeiro dia que haja luz, apareceu a luz. No segundo dia Deus criou os céus, falou, Yehirakia, apareça o firmamento, e o firmamento, os céus apareceram. Essas palavras, nas quais Deus criou o mundo, elas continuam dar constantemente a existência ao mundo. Se por um segundo essas palavras que simbolizam emanações divinas saírem do mundo, o mundo volta a ser zero e nada como antes da sua criação. Na verdade, Deus, ele é infinito. Ele não tem nenhuma limitação, nem física, nem espiritual, e não pode se envolver com o mundo material e nem espiritual, nem nos níveis mais elevados. Porque o infinito não pode se ligar com a limitação. Para Deus poder criar esse mundo, então é explicado nos livros sagrados cabalísticos, principalmente no livro chamado Avodat HaKodesh. Está escrito que antes da criação do mundo só existia Deus e seu nome. O que quer dizer Deus e seu nome? Da mesma forma que, sem querer comparar, o Sol, ele tem os seus raios solares. Os raios são irradiações que são provenientes do Sol. Essas irradiações, porém, elas se encontram distante do Sol, mas não dentro do Sol. Porque uma irradiação dentro do Sol, ela está totalmente anulada perante o próprio Sol. Essas irradiações se encontram lá no potencial. O Sol tem o poder de transmitir os seus raios para fora. Assim também ocorreu antes da criação do mundo. Existia Deus, somente Deus, e seu nome. Seu nome quer dizer uma irradiação divina, que fazia parte da sua divindade. A diferença é que o Sol, ele manda seus raios contra a sua vontade, sem sua escolha. É algo que é automaticamente. Deus, ele escolhe quando irradiar o seu nome e quando não. Num raio do seu nome foi criado esse mundo. Mas como falamos, Deus é infinito e seu raio também é infinito. Para que pudesse haver a criação dos mundos, foi necessário uma condensação dessa luz divina e uma diminuição e uma ocultação desse raio divino para poder dar existência ao mundo. Saiu a força do infinito para poder liberar um raio finito, que é chamado um pequeno filete de luz, que deu a existência para esse mundo. O que significa essa condensação perante Deus, ou essa ocultação? Deus não é limitado com as leis da natureza. Deus não tem forma corporal e não tem realmente nenhuma alusão que podemos explicar a sua presença. Então isso na verdade é tudo a título de exemplo, é uma metáfora para dizer como Deus criou o mundo. Com sua própria vontade, ele diminuiu essa sua luz intensa e dessa forma pôde criar o nosso mundo, que é o mundo finito. No entanto, um raio dentro do Sol, ele é anulado. Assim também, esse raio divino, da maneira que ele está dentro de Deus, ele também é anulado. Deus se encontra em todo lugar, seu nome se encontra em todo lugar, mesmo depois da condensação, mesmo depois dessa ocultação, a presença divina se encontra lá. Então, como esse raio pode dar a criação do mundo? Como ele pode ter sua limitação se ele está dentro da presença divina? Mas isso, na verdade, foi uma forma que só Deus consegue fazer, que ele se ocultou dos olhos e da percepção das criaturas, de forma tal que nós podemos sentir como se fôssemos seres limitados, criados num raio limitado que saiu de Deus. Isso é a força divina que é chamado Kol Yachol. Ele consegue fazer o impossível. Então essa é a forma de Deus, a maneira como Deus fez essa ocultação, esse tzimtzum, essa ocultação, com essa condensação, para poder sair de um raio finito para criar esse mundo, é algo que somente Deus tem o conhecimento, tem esse segredo. Nós apenas sabemos que assim aconteceu, assim ocorreu, a cada segundo, para que o mundo possa ter a sua existência. O estudo de tudo isso aqui acaba lá. No entanto, pessoas
que estudam a Kabbalah sem ter uma preparação espiritual devida, eles vão materializar esse conceito, não vão entender e vão acabar deturpando todo esse conceito. Somente através do estudo da Hassidut, passado para nós pelos mestres da Hassidut, a partir do Baal Shem Tov em diante, que nós possamos estudar esses assuntos e conseguir mantê-los de uma forma espiritual como ele é, sem deturpá-los de forma alguma. O estudo dessa parte esotérica da Torá é uma mitzvah muito grande. Isso é baseado no versículo Da et Elokei Avicha, conheça o Deus do teu pai, Ve'ovdei belevav shalem, sirva ele com o coração completo. Através desse estudo, nós podemos servir a Deus com o coração completo. Cada um deve procurar se dedicar ao máximo a esse estudo e dessa forma nós iremos aproximar uma época quando toda essa presença divina estará revelada e nós conseguiremos enxergar isso aqui, como fala Maimônides, que isso ocorrerá imediatamente após a revelação do Mashiach, que possamos ter o mérito de recebê-lo em breve.